bem-vindos ao Fé.com. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, voltando aonde caiu. E para falar sobre esse tema, a gente vai associar ao texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, a carta à igreja de Éfeso. E a gente vai começar falando desse texto. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Repare, queridos, que essa palavra é uma palavra bem dura. É uma palavra que diz respeito àqueles que já conheceram ao Senhor, caíram e não se arrependeram. E ao invés de voltarem àquele amor de onde eles conheceram a Jesus, eles simplesmente Passam direto e deixam para lá. É muito importante que a gente fale sobre esse tema, porque Satanás, a função dele é roubar, matar, destruir. E a maior característica dele é mentir. Mentir para todos aqueles que um dia foram do Senhor, de alguma forma erraram e se afastaram da presença. E hoje tem vergonha de voltar porque acha que o Senhor não vai o perdoar. Então a gente queria abordar esse tema para falar para você. Ainda há tempo de se arrepender. Né? E às vezes tem caso também da pessoa ter aceitado Jesus convertido e ela tá buscando intimidade com Deus, mas aqueles pecados que ela teve ficam batendo na cabeça dela e ela fica assim, Senhor, mas eu aceitei Jesus, por que esse peso não sai? Realmente você se arrependeu, você foi lá e confessou? Esse é um princípio que muitas vezes as pessoas que entram na casa do Senhor, que começam a seguir a Cristo, elas não conhecem, elas não sabem, por desentendimento mesmo. E hoje nós queremos esclarecer isso. Outras vezes deixam de lado porque é mais conveniente para você não mexer, né? A primeira coisa que você tem que fazer, a partir do momento em que você peca contra o Senhor, é se arrepender. Por que a gente diz isso, né, amiga? Em Romanos 8, a partir do versículo 1, tem uma palavra que é muito esclarecedora sobre esse tema, que fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. Por que eu falo desse texto? Porque esse texto ele é claro ao dizer que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está? Como você está em Cristo Jesus se no momento em que você peca contra Ele, você não se arrepende, você continua em outro caminho? A partir desse momento, você deu legalidade para o inimigo, para ele estar na sua vida. Ou seja, você só está em Cristo quando você anda segundo os seus propósitos. Você pede perdão a Cristo por tudo aquilo que você tem feito de errado e você endireita as suas veredas. Às vezes a gente está dentro da casa de Deus e é engraçado. As pessoas falam assim, não há nenhuma condenação. Ou seja, não existe nenhuma maldição. Nada vai vir sobre a sua vida quando você aceita Jesus. Só que as pessoas, às vezes, elas aceitam Jesus e elas entram no Evangelho ou elas já aceitaram a Deus há muito tempo, mas elas não lembram de chegar para Deus e confessar o que elas fizeram. Porque como Deus vai te perdoar se você não confessou para Ele? Às vezes você precisa confessar para ser liberto, isso é bíblico. Quando você tem um pecado, uma falha, a palavra de Deus fala, confesse o seu pecado uns aos outros para que você seja curado. Nós precisamos ser libertos, então é necessário confessar. Quer dizer que eu tenho que sair confessando para todo mundo? Não, se você chegar aí no seu pastor, uma pessoa de confiança, que você sabe que, né, para orar com você, você fazer uma quebra de todo o pecado que você teve, você vai fazendo isso, você vai sendo liberto. Eu tinha um problema na minha vida, que eu passei quando eu era mais nova, que eu achava que eu era curada. Passei muitos anos, não, tô bem, já perdoei, já aconteceu isso, tá, aquela coisa toda. Depois de velha, eu preciso voltar lá, preciso ser liberta, porque eu não fui ainda. Ainda existe cicatriz do que aconteceu. Então, muitas vezes, existem certas coisas que você passou na sua vida, que você precisa voltar e rever, apresentar diante do Senhor, fazer uma quebra, repreender, tirar aquilo da sua cabeça, do seu corpo, confessar ao Senhor. É importante ter uma pessoa do lado espiritual, gente, não qualquer pessoa espiritual, entendedora da palavra, para te orientar nessa libertação, para que você realmente seja curado. Muitas vezes a gente tem que quebrar, gente. A sinceridade no relacionamento com Deus é extremamente importante, é a mesma coisa. Você tem que chegar para Deus e falar, Senhor, essa sou eu. Mas Ele já sabe, mas você tem que falar.
Senhor, eu errei, eu fui orgulhoso nesse aspecto, me perdoa. Senhor, eu sou uma pessoa rebelde, me perdoa. Deus, eu fiz isso no meu passado, Senhor, me perdoa. Eu quero quebrar esses vínculos que eu tive. Porque se você não faz isso, você carrega determinadas sequelas. E só lá na frente, talvez hoje você olhe e fale, comentário ridículo, mas lá na frente você vai perceber e vai falar, realmente, fazia sentido. E nós estamos falando disso tudo aqui, nesse tema, voltando aonde cair, porque muitas, ou se não todas as vezes que nós caímos, é muito fruto daquilo que nós vivemos no passado. É verdade. É fruto de nossos erros antigos e que a gente está querendo voltar novamente a cometê-los. Porque a gente não fechou aquela porta lá atrás, a gente deixou ela aberta, a gente passou por ela batido. Hoje nós estamos te convidando a fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que você já fez na sua vida. Fechar as portas de trás, pedir perdão àquilo que é necessário ser perdoado. Resolver os problemas que não estão resolvidos na sua vida, emocional, com pessoas, sentimental, financeiro, na sua família. E reerguer novamente, voltar aonde você estava caído e recomeçar. Porque, como a Mila deu o exemplo do relacionamento, se você deixa as portas abertas, uma hora elas podem voltar, trazer de volta, sabe, a sua vida, tudo aquilo que no passado um dia você falou que já estava deixado para trás. Feche as portas, cele as brechas e viva em plenitude no Senhor, amém? Amém. É isso aí, gente. É isso aí, queridos. Se inscreve no canal, curta esse comenta. vídeo. A gente agradece a participação de vocês, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. É isso aí, queridos. Fiquem com Deus. Beijo e Tchau.